A paz de Jesus, muito boa noite a todos. Mais uma vez que vos fala o servo do Altíssimo. Nessa noite o tema é retribuição versus recompensa. Mas no capítulo 34 de Isaías, verso 8, ele diz assim: porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuição, pela causa de Sião. Aqui ele fala do dia do Senhor, da recompensa e uma vingança divina daqueles que mataram seu filho, daqueles que zombam do seu filho, daqueles que crucificaram seu filho e daqueles que não aceitaram até o dia de hoje, mas têm rejeitado o Senhor. Então ele fala que será um tempo de vingança e de retribuição, segundo as nossas obras, a minha e a sua. Olha o que ele fala mais em Isaías 59. Pega a sua Bíblia, Isaías 59. Isaías 59, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Pecado inútil, recompensa e punição. Aqui ele está dando o que? A direção sobre a recompensa e o pecado inútil. O que é o pecado inútil para você nessa noite? Pecado inútil, quando se vive uma vida que não está de acordo com a de Deus. Quando a pessoa diz ser de Deus, mas está na prostituição, uma vida de adultério, uma vida de promiscuidade, uma vida que não condiz com a palavra de Deus nessa noite. Amém? Que não condiz com a palavra de Deus nessa noite. Nós estamos em Isaías 59, verso 18. Você vai abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel 7, nessa noite. Ezequiel 7, versículo 4 diz assim: não te pouparei e nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então saberei que eu sou o Senhor. Ele fala de coisas abomináveis, conhecimento e recompensa. Aqui no capítulo 9, versículo 10 de Ezequiel, ele diz mais. Capítulo 9, verso 10, ele diz assim: também quanto a mim, não olharei para eles com piedade, e nem me compadecerei, mas sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Capítulo 11, verso 21 de Ezequiel, ele fala da recompensa. Quanto, porém, aqueles cujo coração andar após os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Então ele fala do caminho do pecado e um coração perverso. No livro de Oséias, capítulo 9, verso 7. Oséias, capítulo 9, verso 7. Oséias 9, verso 7, ele diz assim: chegarão os dias do castigo e chegarão os dias da retribuição, dia de visitação da iniquidade. Ele diz: Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem inspirado é um louco por causa da abundância da tua iniquidade e do teu grande ódio. Falsos profetas, Miqueias 3, verso 5, loucura, Marcos 3, 21 e recompensa, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Deus vai fazer a sua retribuição segundo as obras que cada um de nós nesse momento está apresentando a Deus. Quais são as obras que você está apresentando a Deus? Será que as tuas obras são perfeitas? Será que as tuas obras estão de acordo
com a palavra e a vontade de Deus nessa noite? Como está a tua mente, a consciência, o teu subconsciente, o teu coração? Se Deus te esquadrinhar nesse momento, não há nada de errado? Hebreus capítulo 2, verso 2 diz assim: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu que justa retribuição. Ele fala do futuro dos ímpios. Hebreus 2, verso 3. Juramento das obras. Pecado inútil. No pecado inútil que ele fala aqui, 2 Pedro, capítulo 2, verso 13, diz assim: receberão a paga da injustiça, tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. São noados e mácula, deleitando-se em suas festas, quando se banqueteiam convosco. Prazer mundano, pecado inútil, recompensa, hipocrisia, incoerência, injustiça e excesso. Tudo isso ele fala. No livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: toda injustiça e pecado, há pecado que não é para a morte. Então ele fala do pecado e da injustiça, que está sobre o quê? A humanidade nesse momento. Só que o povo não quer reconhecer. O povo não quer abandonar o pecado. O povo quer viver no adultério, quer viver no engano, quer viver na traição, quer viver na mentira. Adora caluniar os outros, difamar as pessoas. Então, ele vai receber a retribuição dele. Às vezes a pessoa se acha que está na autoridade. Não, eu sou dono da verdade, eu estou te falando a verdade, eu estou te dizendo a verdade para você. Tu não está falando a verdade, tu está mentindo. Ainda que seja uma verdade, quem é que mandou tu falar? Quem é que mandou tu dizer? Não é para falar. Porque tu está te colocando como juiz e sendo um juiz contra a vida daquela pessoa. Aqui também ele nos fala de maledicência. Quantas panelinhas tem dentro da igreja destruindo a vida dos irmãos e da irmã? Quantas panelinhas tem dentro das empresas destruindo a vida das pessoas? Então nós estamos falando de retribuição e recompensa nessa noite. Há uma retribuição e uma recompensa, conforme as minhas e as tuas obras nessa noite. Será que as nossas obras são frutíferas, são obras de amor, são obras de ódio, de rancor e mágoa? Quais obras você está fazendo para Deus nessa noite? Você tem convicção, tem certeza disso? Eu quero falar nessa noite retribuir e recompensar. Você vai abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômios, no capítulo 7, verso 10 diz assim: e que retribui diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com aquele que odeia, retribuindo prontamente. Ele fala de uma retribuição e de uma vingança divina. 2 Samuel, amém? 2 Samuel nessa noite, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, verso 10 diz assim: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Ele está falando de quem? De Davi. E ele está dizendo que a espada nunca mais ia sair dali, nunca mais ia se apartar da vida dele. Ele fala dos desprezadores, fala do adultério e da retribuição. 2 Samuel 13, aqui, verso 28, ele diz assim na sua palavra: Absalão deu ordem aos seus moços: ouçam, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, eu vos disser, feri Amon, então o matarei.
não temais, não sou eu quem vos dá essa ordem. Esforçai-vos e sede valente. Homicídio, fratricídio, vingança, vinho e traição. Ele esperou que o outro estivesse o que? Bêbado, para poder concretizar o seu plano contra a vida daquela pessoa. Então Deus nessa noite fala de retribuir e recompensar conforme as nossas obras. Mas em segundo a Samuel, nós vamos no capítulo 22 nessa noite. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Capítulo 22. Amém? Aqui no capítulo 22. Capítulo 22, ele diz assim. 22, verso 21 e 25. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Recompensa e retidão. Está lá no Salmo 24, verso 4. No verso 25. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ele fala de retidão, fazendo bem, galardão, recompensa. Provérbios 11, verso 31. 1 Timóteo 5 também, verso 22 nessa noite. Ainda aqui, nós vamos para o livro de Salmo. Vamos para o livro de Salmo, no capítulo 18. Amém? Salmo capítulo 18. Perdão. Capítulo 18, versículo 24. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha retidão, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos, fazendo bem e julgamento das obras. No capítulo 18, aqui verso 20 do livro de Salmo, recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão e retribuiu conforme a pureza das minhas mãos, galardão e recompensa. Jó 22, verso 30 e Salmo 24 também, verso 4, você pode ler. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Mas no livro de Salmo, capítulo 31, no verso 23, ele diz mais na sua palavra. Amai o Senhor e vós todos que sois seu santo. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao soberbo. Ele fala de um amor espiritual em Mateus 22, verso 37, de recompensa ao fiel e um apoio providencial. No capítulo 37, verso 28 também de Salmo. E ele fala da recompensa, mas é segundo as minhas obras e as tuas obras nessa noite. Amém? É como o Senhor ordena, como Ele quer e como Ele manda. Aqui no Salmo também 79, Salmo 79, amém? No Salmo 79, versículo 12, ele diz assim: aos nossos vizinhos retribui 7 vezes mais a sua ofensa com que te ofenderam, ó Senhor. Então ele fala de uma recompensa. Aos nossos vizinhos retribui 7 vezes mais a sua ofensa com o que te ofenderam. Então nós, teu povo e ovelha do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Proclamaremos os teus louvores. Ele fala aqui, de recompensa, de Cristo como pastor, louvor a Deus, agradecimento aqui ao povo de Deus e o verdadeiro testemunho. Tu tem que retribuir com o teu testemunho. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa noite. No livro de Salmo também, no capítulo 103, verso 10, a palavra de Deus nos diz assim: não nos tratou segundo o nosso pecado, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ele fala de um favor imerecido. Nós nem merecíamos por ser pecador, por ser falho.
Está no livro de Esdra, capítulo 9, verso 13, e Lamentação 13, 22, você pode ali conferir. No Salmo 137, verso 8, a palavra de Deus diz assim: Ó filha de Babilônia, condenada à destruição, feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Babilônia, recompensa, e ele fala de Babilônia novamente. Isaías 13, verso 19, também você pode ler. Mas aqui também, no livro de Jó, capítulo 41, verso 11, ele diz assim: Quem primeiro me deu para que eu deva retribuir? Tudo que está debaixo do céu é meu. Então ele fala de propriedade divina. Romanos 11, também verso 35. Tudo que tu tem, carro, casa, mansão, dinheiro, pertence a Deus. Foi Ele que te deu. Tu pode ser o homem mais podre de rico do Brasil ou bilionário no mundo. Tudo pertence a Deus. Tu é um simples mordomo dele. Amém? Goste ou você não goste. Mas no livro de Jeremias, quero compartilhar com você também, no capítulo 25, versículo 14, ele diz: Eles mesmos serão escravos de muitas nações. Grandes reis eu lhes retribuirei segundo o seu feito e segundo as obras das suas mãos. Julgamento das obras e recompensa. Ele fala. Isaías 51, verso 56. Estamos indo para o fim. Jeremias 51, verso 56, ele diz assim: O destruidor virá sobre a Babilônia, os seus valentes serão presos e os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor Deus dá recompensa. No livro de Jeremias, então, capítulo 51, verso 56, ele diz: O destruidor virá sobre a Babilônia, os seus valentes serão presos, os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. Tudo é segundo as obras, que são mal feitas e são feitas de qualquer jeito. Então, por isso que você recebe as obras, recebe as bênçãos de Deus conforme as suas obras, do jeito que você tem feito. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 19, ele diz assim: Não vos vinguei a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, pois está escrito: Minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Represália, recompensa, vingança divina, 2 Tessalonicenses 1, verso 8. E vingador. Deus retribui a cada um segundo as suas obras. 1 Tessalonicenses nessa noite. Amém? Capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém retribua a outro mal por mal, mas segui sempre o bem um para com os outros e para com todos. Amém? Ele fala de represália. 1 Pedro capítulo 3 também, verso 9 nessa noite. Indo para Apocalipse, capítulo 18, verso 6. Apocalipse 18, verso 6. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice, em quem vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Julgamento das obras, cálice da ira e recompensa. No Salmo 28, verso 4, nós vamos encerrar então. Salmo 28. Verso 4, ele diz assim: Retribui-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, e retribui-lhe conforme as obras das suas mãos, e envia-lhe a sua recompensa. Julgamento das obras, imprecações e recompensa. Se tu não largar o adultério,
nem o homossexualismo e nem o lesbianismo, a tua recompensa vem. Quantos de vocês entraram para essa situação que estão contaminados com HIV? Pelas escolhas. Pagaram um preço alto, um preço caro. Tentaram, desafiaram ao próprio Deus nessa noite. É tempo de você se humilhar. É tempo de você aceitar Jesus. É tempo de você abandonar a vida que você tem levado. É tempo de Deus escrever uma nova história na tua vida. A não ser que você quer morrer abraçado com pecado, com câncer, com HIV, com diabetes, com desmaio, dando legalidade para o pecado entrar e destruir a tua vida. Você sabe do que eu estou falando nessa noite, você que me escuta, você que me ouve. Volte-se a Deus, peça perdão das suas atitudes e dos seus pecados. Entrega a tua vida nessa noite ao Senhor. O Senhor está te chamando, está te dando uma oportunidade. Nesse exato momento pode ser a tua última chance, você que está me assistindo nessa madrugada, ou amanhecer, pela manhã, ou à tarde, ou à noite, aonde você estiver me assistindo. Abandona os teus pecados enquanto há tempo. Amém? E que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento. Abandona as tuas obras impuras. Abandona as tuas obras que não estão agradando a Deus. Deixa o teu like, deixa o teu comentário de onde você está assistindo. Compartilhe e comente no nome de Jesus. Um excelente fim de semana a todos vocês, abençoado, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém?